Pronto. Então, gente, seguinte, vamos lá iniciar nossa aula, né? Hoje a gente vai falar sobre, né? A gente conversou algumas aulas atrás sobre algumas questões relacionadas à portaria 344, como vocês viram, né? Essa portaria 344, ela fala sobre os medicamentos controlados. Hoje, a gente vai falar sobre um outro grupo de medicamentos que eu disse para vocês que a gente ia conversar sobre eles, né? Depois que passasse a AP1. Deixa eu ajeitar esses cabelos aqui, estão muito atrapalhados. Depois que a gente fizesse a AP1, a gente ia conversar sobre outro grupo de medicamentos que também eram controlados, mas que pareciam muito com as regras estabelecidas pela portaria 344, que eram os antibióticos. E aí a gente vai falar hoje, né, exatamente sobre eles, sobre os medicamentos antimicrobianos que são regulados, tá, pela RDC número 20 de 2011, RDC essa que regula sobre o controle, a dispensação, a venda, a entrada, a comercialização geral e o armazenamento de produtos antimicrobianos, ok? Nessa aula que a gente vai ter hoje, a gente vai conhecer essa resolução, RDC 20 de 2011, sobre esses antimicrobianos, e, além disso, a gente também vai entender a regra, a dispensação desses antimicrobianos, para que a gente acabe não confundindo com a regra que é estabelecida para os medicamentos da portaria 344, que é aquela dos medicamentos controlados, tá? Só um instantinho. Só que eu esqueci o horário do meu remédio. Aí. Que é a dos medicamentos controlados, que eles têm uma regra diferente para isso, tá certo? Então, pessoal, quando a gente está falando de antimicrobianos, vamos pensar, tá? O que é que são esses antimicrobianos? Aí eu preciso que vocês participem da aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. O que quando eu digo antimicrobianos, vocês enxergam o quê? Antibióticos. Alana, antibióticos, ok. Mais alguém tem alguma consideração diferente? Não, ninguém. Só a Alana. E aí, doutor Vitor? Contra fungos, micróbios, coisa. Contra E aí, fungos, Vanessa? sei lá, bactérias, contra fungos, bactérias, coisas desse tipo. Estamos começando aí a ver mais alguma coisinha. Gente, preste atenção aqui numa coisa. Quando a gente estiver falando antimicrobianos, a gente engloba uma classe muito maior de medicamentos, tá certo? Então, quando a gente está falando de antimicrobianos, a gente está falando, Alana, de uma parte deles, que são os antibióticos, e a gente está falando de várias outras classes de medicamentos. O que acontece? Presta atenção. Antibiótico, ele é todo aquele medicamento antimicrobiano, tá? Só que o antibiótico, ele tem uma especificidade, tá? O antibiótico, ele é um medicamento de origem natural. Então, aqueles antimicrobianos que são de laboratório, sintéticos, a gente não chama de antibiótico. Mas só que, obviamente, a gente está falando isso tecnicamente aqui para vocês. No usual, a gente usa como termo antibiótico, tá? Mas a gente prefere usar como antimicrobiano, porque antimicrobiano engloba tudo. Engloba antibacterianos, antifúngicos, antivirais. Só que essa resolução, que a gente está falando, ele vai trabalhar as substâncias de origem biológica, que são os antibióticos, ou sintética, que são os quimioterápicos, capazes de inibir o crescimento ou destruir micro-organismos. Assim, gente, quimioterápicos,
eles entram, os quimioterápicos, eles entram na RDC número 20. E aí, Raeli, entra ou não? Não, acho que sim, viu? Que quimioterápicos são esses, Catarina e Raeli? Professor, vai. Pode debater as duas, viu? A gente já acostumou já. hoje eu tô relax, professor, não quero debate não, tô cansada. Tá certo. Vou respeitar teu cansaço, semana de prova, né? E aí, gente, o que vocês acham? Quimioterápico, aí também entra muito a nossa parte técnica, tá? Gente, eu sou a moda antiga. Olha aqui o que eu tô na mão, vê se vocês conhecem. Meu velho pente de cabelo. Quimioterápico, eu tô falando aqui na nossa, né, na parte farmacêutica, tá? Quando a gente está falando de quimioterápico, não necessariamente são aqueles oncológicos. Quimioterápicos, eles podem ser várias substâncias químicas que têm ação farmacológica. Mas a gente usa, basicamente, tanto para os medicamentos oncológicos, que são aqueles contra o câncer, quanto aqueles medicamentos antimicrobianos que são de origem sintética. Mas isso é uma definição para a gente, que vai ser farmacêutico. Para a população, a gente não vai usar essa terminologia, tá? Fala, Raeli. Professor, quando eu escuto esse nome, quimioterápico, eu já associo com medicamentos contra o câncer. Eu não sabia disso aí, estou sabendo hoje. Exatamente. Então, assim, a gente, obviamente, quando a gente for falar quimioterapia para o paciente, a gente vai falar os medicamentos oncológicos, tá certo? Mas para a gente, farmacêuticos, que temos que conhecer o termo técnico, quimioterápico, ele pode ser aquele antimicrobiano sintético ou aqueles medicamentos contra o câncer, tá certo? Só que no frigir dos ovos, a gente, quando for falar de medicamentos que são utilizados para combater micro-organismos, a gente vai falar antimicrobianos, tá bom? Fica definido isso para a gente hoje. A gente vai falar de antimicrobianos. E aí, pessoal, como é que esses microbianos atuam e qual é o mecanismo de ação deles? Para a gente entender mais ou menos antes da gente entrar na legislação. Primeiro, ele pode ter ação bactericida, ou seja, que destrói as bactérias. Então, eu venho com aquela nomenclatura. Ah, o cara é um homicida, porque ele matou um ser humano, né? Então, se ele é bactericida, ele destrói as bactérias. Como exemplo, a gente tem, por exemplo, os beta-lactâmicos, que são as penicilinas e as cefalosporinas. A gente tem os aminoglicosídeos. Isso são exemplos de medicamentos antimicrobianos que têm ação bactericida, tá? Mariana, não, sem problema. Né? Relaxa. A aula de gestão farmacêutica é só na outra semana, porque Deus abençoou nossa semana e botou 2 feriados da gente, tá? Então, sexta-feira, dia do professor, né? Estaremos todos curtindo uma vibe maravilhosa, tá? 2 feriados da mesma semana é bom demais. Então, a aula de gestão farmacêutica é só daqui a 15 dias, quase. Então, pessoal, a gente tem esses antimicrobianos, que têm ação bactericida, e a gente tem aqueles que são bacteriostáticos, ou seja, que têm ação bacteriostática, que eles inibem o crescimento bacteriano, mas que eles não matam as bactérias. Que, por exemplo, a gente tem as tetraciclinas e as sulfonamidas. Não sei se vocês já fizeram farmacologia, mas a gente vê isso daí na farmacologia. A gente não, né? Porque eu sou professor só de alguns de vocês na farmacologia. Não são todos, porque a minha turma de farmacologia é a turma da noite. E aí, como na farmácia não tem curso na noite, então só quem quiser é que vai estudar comigo farmacologia lá no curso de enfermagem. Então, é o seguinte. Então vão chegar ainda
né, na parte dos antimicrobianos, mas aí são classes antimicrobianas, tá? Então, essas classes antimicrobianas, elas podem ser tanto bactericidas quanto bacteriostáticas. E aí você pode me perguntar, professor, mas qual é a finalidade de você ter, por exemplo, um antimicrobiano que não destrói as bactérias, que ele só inibe o crescimento delas? Qual é a... E como é que funciona esse medicamento, se ele não destrói as bactérias? O que vocês me dizem? O que vocês acham aí? Por que existem esses bacteriostáticos? E como é que eles atuam na realidade, né? Por que a gente ainda usa? Por que a gente não usa só um bactericida? Não é porque a gente precisa, professor, de ter alguns presentes no nosso organismo? Sei lá. Também, Letícia, também. Só que o fato principal é que a gente pode ter fármaco bacteriostático porque eles têm a finalidade de inibir o crescimento microbiano. Olha o que é isso. Inibir o crescimento microbiano para que as nossas células de defesa consigam destruir esses micro-organismos, tá? Então, a gente faz com que as bactérias parem de se multiplicar e o nosso sistema de defesa faça o que ele tem que fazer, tá? Então, a gente continua tendo essa outra linha de combate aos micro-organismos. E a gente pode utilizar associações entre um bactericida e um bacteriostático. Enquanto um para o crescimento, o outro vai lá e mata aqueles micro-organismos, tá? Então, por isso que a gente ainda tem essa diferenciação, tá, ok? E aí, a gente tem aqui os exemplos, né, dos bacteriostáticos, que eles param o crescimento microbiano. A gente tem o clorafenicol, a eritromicina, a clindamicina, as sulfonamidas, o trimetoprim e as tetraciclinas. E bactericidas, a gente tem os aminoglicosídeos, os beta-lactâmicos, a vancomicina, as quinolonas, a rifampicina e o metronidazol, certo? Então, aqui são exemplos. E aí, por que eu estou falando isso, gente? Porque da mesma forma em que a gente, né, conversou que na portaria 344 a gente tinha diferenças entre as classes que eram compostas aquela portaria, aqui a gente também tem, né? Só que aqui é bem mais simples, porque ele trata os antimicrobianos como uma classe só. E aí, nesse caso, esses antimicrobianos, eles foram colocados numa resolução chamada RDC número 20, de 5 de maio de 2011. Essa data aí quer dizer alguma coisa para vocês? Alguém sabe o que existe nessa data? Deixa eu ver quantos acadêmicos de farmácia a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Não é possível. O que é que a gente comemora? Não é nem comemora. O que é que o farmacêutico luta no dia 5 de maio? O dia do uso racional de medicamentos. Então, dia 5 de maio, ele é o Dia Nacional de Apoio ao Uso Racional de Medicamentos, certo? E aí, esse uso racional de medicamentos, não coincidentemente, tá? Foi por uma data mesmo, que a gente fez com que essa RDC ela fosse estabelecida em 5 de maio de 2011, porque a finalidade principal dessa RDC, meu povo, foi com que a gente estabelecesse o uso racional de antimicrobianos. Antigamente, antes de 2011, as pessoas iam na farmácia e elas compravam antibiótico à torta e à direita. Então, elas iam e utilizavam esses antimicrobianos como se fosse água, tá? E a gente precisou dar uma parada nesse tipo de situação. Por quê? Porque a gente estava tendo um aumento enorme nos índices de resistência bacteriana por conta
da utilização irracional, certo? Então, nesse caso, essa resolução, ela dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação, tá? Então, ela vai ter o quê? Os critérios, tanto para a prescrição, quanto para a dispensação, para o controle, para a embalagem e para a rotulagem de medicamentos antimicrobianos, ok? Então, essa resolução ela é completa em relação ao controle de antimicrobianos. Eu peguei aqui alguns pontos mais importantes da resolução para que a gente converse sobre ele. E aí, nesse caso, se a gente for falar da prescrição de antimicrobianos, prestem atenção aqui, tá? Essa prescrição, ela deve ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, não havendo, portanto, modelo de receita específico. Então, nós não temos um modelo de receita específica. O que isso quer dizer? Lá na portaria 344, cada classe, cada lista tem um modelo de receita específica. Aqui ele está dizendo que nós não temos um modelo de receita específica. O que isso quer dizer? Na prática, o que vocês acham? Bora, Lívia, Angélica, Carla, Kevly. Kevly não, Kevly. Ronier. Se eu não tenho um modelo de receita específica, galera, significa o quê? Que ele não vai estar na portaria? Não entendi. Que ele não vai estar incluso na portaria 344. Esqueça a portaria 344. Já passou. Não falamos mais dela. Então ele pode ser comercializado com qualquer receita quando chegar na farmácia? Exatamente. Se ele não tem um modelo de receita específica, o antimicrobiano ele pode ser prescrito em qualquer receita. Ele pode ser prescrito numa folha de papel ao ofício, numa folha de papel ao maço, numa folha de pão, em qualquer canto. Porque não existe um modelo de receita específica. O que é que precisa ter? Ela deve estar prescrita de forma legível, sem rasuras, em 2 vias, contendo os dados obrigatórios. Se eu tenho qualquer papel que ele está em 2 vias, ou seja, a pessoa tirou uma xerox, por exemplo, e eu tenho todos os dados obrigatórios, ok, eu posso receber, tá? Então, quais são esses dados obrigatórios? Eu tenho que ter o nome completo do paciente, a idade e o sexo. Idade e sexo, lá na portaria 344, não precisava. Para antimicrobiano, precisa. Nome do medicamento ou da substância, pela DCB, que é a denominação comum brasileira, que é o nome genérico. Dose e concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade em algarismos arábicos. O que é algarismo arábico? 1, 2, 3, 4, 5. Desse jeito que está aqui no chat. Por que está dizendo isso? Porque não pode estar prescrito em algarismos romanos. Tá? Não pode. Tem que ser algarismo arábico. Ok? Professor, mas quem é que vai prescrever em algarismo romano? Eu já peguei uma receita uma vez, que o médico prescreveu em algarismos romanos. Para quê, senhor? Não sei, tá? Não sei onde é que ele estava com a cabeça, nas Olimpíadas, não sei, mas ele prescreveu em algarismo romano. Não pode, tá? Oi, Alana. Aí, nesse caso, Felipe, como foi que tu fez? Quando tu pegou Aí, nesse caso, como é que eu fiz, tá? Eu ligo para o médico, falo com ele e pergunto se, nesse caso, eu fiz isso porque a farmácia era perto da clínica, tá? Liguei para o médico e perguntei se ele disse que né, não podia e tal, BBB, se eu podia ir lá pegar uma receita nova para poder a paciente não ficar sem o medicamento. Aí ele disse que podia, estava tranquilo, eu vendi para a paciente, depois, assim que terminou o atendimento, eu fui lá rapidinho, peguei a receita com ele.
porque era perto. Mas tem muitos casos que a receita volta, né? O paciente não recebe o medicamento. Mas é sempre bom a gente ligar para o médico informando, né, que houve esse equívoco, tá certo? A Lívia está perguntando se não tiver a idade e sexo do paciente. Atualmente, a legislação não diz nada, tá? Ela diz que a gente não pode receber. Mas a vigilância sanitária, ela começou a autorizar informalmente que nós, farmacêuticos, colocássemos na receita a idade e o sexo do paciente, tá? Mas isso não é preconizado pela legislação. Isso é informal. A vigilância sanitária finge que não vê e a gente finge que não está botando, certo? Para quê, Felipe? Para que o paciente não saia sem o medicamento dele, tá? 3, a identificação do emitente. Então, tem que ter o nome do profissional, o CRM, o CRO, o COREM dele, ou o Conselho de Veterinária, ou o nome da instituição que liberou aquela receita. O endereço completo do médico, telefone, assinatura e marcação gráfica, um carimbo. Então, tem que estar carimbada, certo? E, além disso, a data de emissão. Guardem esses dados aqui, que são os dados obrigatórios de uma prescrição de antimicrobiano, tá? A receita de antimicrobiano, ela é válida em todo o território nacional e ela vale 10 dias a contar da data de emissão. Vamos lá. Se, por exemplo, o Davi, ele foi no médico hoje. Hoje é dia 14 de outubro. O Davi foi no médico hoje. O médico prescreveu uma receita para ele. Qual é o último dia que o Davi pode pegar o medicamento dele? 24. Alana, 24. E aí? Resto do povo, acha o quê? Roberta, 24. Raiele. Lívia, 24. Davi, 24. Se a contar, seria 23, né, professor? Se a partir Raiele, do dia, 23. já diminui o dia, né? Letícia, 23. Ronier, 23. Mariana, daqui a 30 dias. Seguinte. Mas por que daqui a 30 dias, Mariana? Não entendi. A receita de antibiótico, ela vale 10 dias. Gente, não confundam portaria 344 com RDC 20. Esqueça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo? Receita de antimicrobiano é outra portaria, é outra legislação, na realidade. Não é nem portaria, é um RDC. Ela vale até o dia 23, porque ela vale 10 dias a contar da data de emissão. Então, se ela foi no médico hoje, o dia 1 é hoje. Então, o Davi foi no médico hoje. Dia 13. Então, dia 13 é o dia 1, dia 14 é o dia 2, o dia 15 é o dia 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, a receita, ela vale 10 dias a contar da data de emissão. Dessa receita, ela vai até o dia 23, tá? Oi, Raeli. Eu não sabia essa aí dos 10 dias, e eu acho que tem médico que não sabe também, não, porque eu fui fazer uma cirurgia, né, para tirar o siso, e quando eu fui para avaliação, o dentista me deu a receita. Só que eu demorei para ir extrair. Quando eu fui comprar o medicamento, a receita estava vencida. Aí agora que eu estou percebendo que o erro foi dele, né? Depende. Qual foi o erro no caso, né? Porque ele me deu a receita quando eu fiz a avaliação. E eu não fiz. No mesmo dia eu não fiz o procedimento. Era para ele ter dito para você comprar logo o medicamento, né? Pois é. Mas ele não falou. Essa informação. E eu não sabia. E aí você quebrou o pau lá na farmácia, né? Não, quebrou o pau não, porque eu não gosto de brigar, não.
Eu só voltei com vontade de matar ele, mas deu certo. O farmacêutico, no caso. E a culpa não era do bicho, tá vendo? Então, a receita, gente, ela vale 10 dias, tá? Então, a de antimicrobiano, ela vale 10 dias. As da portaria 344 valem 30, certo? Então, lembrem-se disso. No caso, pessoal, olha aqui outra diferença importante. A receita poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos, desde que não sejam sujeitos a controle especial. E não há limitação do número de itens contendo medicamentos antimicrobianos prescritos por receita. Ou seja, na prescrição de antimicrobiano, pode vir 1, pode vir 2, pode vir 10, pode vir 20 prescritos. Não tem problema, não tem limites. Pode vir antimicrobiano com paracetamol, antimicrobiano com omeprazol, antimicrobiano com novalgina, antimicrobiano com qualquer coisa, menos com controlado. Entenderam? O medicamento controlado, aquele que era lá da lista C1, que eu acho que vocês lembram, ele podia vir 3 medicamentos constantes da lista C1. Então, só podia vir controlado. Aqui o antimicrobiano está dizendo o seguinte, pode vir outros, só não pode ser controlado. Entendeu? Então, aqui não se preocupem, pode vir qualquer quantidade de medicamentos, desde que não sejam medicamentos controlados. Não há limite. Tem uma situação especial. Qual é? Quando você tem que fazer um tratamento prolongado com antimicrobiano, essa receita ela pode ser utilizada para aquisições posteriores dentro de um período de 90 dias a contar da data de emissão. Como assim, professor? Vamos explicar. Tem algumas situações em que a pessoa ela tem que fazer um tratamento prolongado com antimicrobiano. Vou dar um exemplo. Tem um medicamento antimicrobiano, que é a nitrofurantoína, também conhecida no nome comercial como macrodantina, que é para infecção urinária. E tem algumas mulheres que têm infecção urinária mais severa, principalmente mulheres, que elas precisam tomar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? E aí o que acontece? Não necessariamente, e aí seria, né, muito ruim essa mulher ter que ficar voltando ao médico para pegar receitas todos os meses. E aí o que a legislação diz? Que nesses casos, quando o médico coloca lá que é uso contínuo, ela vai com a receitinha dela, em 2 vias, entrega a segunda via para a farmácia e recebe o medicamento. Isso, ela tem que ir na farmácia comprar o medicamento pela primeira vez dentro dos 10 dias. Essa primeira compra, a receita tem a validade de 10 dias. Quando ela faz essa primeira compra, ela vai usar o medicamento. Quando for no mês que vem, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquela primeira via que ficou com ela, vai tirar uma xerox e vai levar a xerox para a farmácia. E ela recebe a segunda caixa. No terceiro mês, ela leva a xerox de novo, ela tira uma xerox, leva para a farmácia e recebe a terceira caixa. Então, quando é situação de tratamento prolongado, ela pode ser utilizada a mesma receita, a retirada de medicamento por um período de 90 dias, tá certo? Para evitar que a pessoa tenha que se deslocar ao médico para pegar uma receita todo mês. Entenderam? Só que a primeira compra tem que ser dentro dos 10 dias que a primeira receita vale. Depois, ela tira a xerox e a farmácia fica com a segunda via. Ela tira a xerox, a farmácia fica com a segunda via. Ela tira a xerox, a farmácia fica com a segunda via. Tá ok? Entendido? Só nesses casos especiais. Aí é uma exceção no caso de tratamento prolongado. Certo? E aí, pessoal, quando a gente está falando da retenção da receita, presta atenção. A dispensação, a farmácia, ela fica com a segunda via e a primeira via é devolvida para o paciente.
Olha a diferença do que a gente viu na portaria 344. Na portaria 344, que são os controlados, é o contrário. O paciente fica com a segunda via e entrega a primeira para a farmácia. Nos antimicrobianos, o paciente fica com a primeira via e entrega a segunda para a farmácia. É o contrário, tá certo? Leonardo pergunta, eu tenho que comprar todas as vezes na mesma farmácia ou pode ser em farmácia diferente? Pode ser em farmácia diferente. Na frente da receita, o médico, ou o médico não, perdão, o farmacêutico, ele vai carimbar dizendo quanto foi dispensado, tá? E a Roberta, se a pessoa quiser comprar para todo o tratamento, pode? Pode. Ela pode comprar para os 90 dias, não tem problema. Certo? Pode comprar para todo o tratamento. Viu, Léo? Então pode comprar em farmácia diferente. Ela vai tirar a xerox, o farmacêutico da outra farmácia vai ver que já houve a primeira dispensação e vai carimbar de novo, atestando que houve a segunda dispensação, tá? Dentro daquele período, ok? Então, gente, nunca esqueçam, enquanto na portaria 344, quem fica na farmácia é a primeira via, na de antimicrobianos, que é a RDC 20, quem fica na farmácia é a segunda via, não é a primeira, é o contrário. No ato da dispensação, o que é que o farmacêutico deve escrever nas duas vias da receita? A que vai ficar na farmácia e a que vai com o paciente. A data que foi dispensado o medicamento, a quantidade que a pessoa levou, o número do lote do medicamento e a rúbrica do farmacêutico atestando o atendimento. Então, o farmacêutico assina dizendo, né, que o paciente levou aquela quantidade. Tem que ter a assinatura do farmacêutico, tá certo? E aí, pessoal, nesse caso, a dispensação de antimicrobiano, talvez isso daqui seja um dos pontos que mais deram confusão na época que eu trabalhava em farmácia, e um dos pontos mais importantes para a finalidade dessa prescrição, dessa resolução, que é o artigo 10º, que ele diz o seguinte, não sei se vocês conseguem pegar qual é o fio da meada que esse artigo 10º diz. A dispensação de antimicrobianos, ela deve atender essencialmente ao tratamento prescrito, inclusive mediante a apresentação comercial fracionável, nos termos da Resolução 80 de 2006, BBB. Mas a parte importante é até essa vírgula aqui, ó. Porque medicamento fracionável não foi uma legislação que não pegou. A gente é muito difícil comprar medicamento fracionável, tá? A gente nem vê na farmácia para vender, a não ser o fluconazol, mas e olhe lá. A dispensação de antimicrobianos deve atender essencialmente ao tratamento prescrito. O que isso significa, gente? Significa, professor, que sempre sobra no final das contas. Sempre sobra antibiótico. Não necessariamente, tá? No meu caso, sempre sobra. Tem um monte aqui. Tem alguma coisa errada aí nessa parada. Porque o tratamento com antimicrobiano, geralmente, as empresas, elas já fazem caixas de antimicrobiano que eles sejam para aquela posologia mais comum. Então, por exemplo, qual é a posologia mais comum da amoxicilina, de 500 miligramas? É um comprimido 3 vezes ao dia por 7 dias. Então, 3 por dia durante 7 dias dá 21 cápsulas. Geralmente a caixa vem com 21. A gente tem a apresentação de caixa com 21, né? Que é para não sobrar, tá certo? Então, o que acontece? Quando ele diz, pessoal, que o tratamento deve atender essencialmente, a dispensação, perdão, deve atender essencialmente ao tratamento prescrito, ele está querendo dizer que a farmácia não pode vender não pode dispensar quantidade menor do que aquela que vai ser fundamental para o tratamento do paciente. Ou seja, aqui nos antimicrobianos, a dispensação
ou é a quantidade exata, ou ela é para mais. Quantidade exata ou para mais. Por quê? Porque é melhor sobrar do que faltar, no caso dos antimicrobianos, tá? A Roberta está perguntando, Felipe, por falar em fracionável, não sei se tem a ver, mas por que medicamentos nos Estados Unidos são vendidos naqueles potes laranjas? E são todos os medicamentos, ou algumas classes, são vendidos assim. Pote laranja estava naquele de filme, que a pessoa pega um pote desse tamanho para tirar os remédios e faz assim? Não, aquilo ali é a embalagem do medicamento, não são todos, não. Na realidade, eu nem me lembro de ter visto na prateleira esses potezão. Esses potezão laranja, assim, e tal, que são muitos medicamentos, geralmente, aí eu vi, geralmente são polivitamínicos, tá? Os medicamentos mesmo, paracetamol, essas coisas assim, medicamentos, eles ficam na prateleira, mas são caixinhas mesmo, normais, tá? Aquilo é mais coisa de filme mesmo assim. Aí lá nos Estados Unidos, na prateleira de supermercado, é só o pau que rola é medicamento, tá? Tem uma parte do supermercado que é só medicamento. Então, gente, quando eu digo essencialmente o tratamento prescrito, eu estou querendo dizer que nos antimicrobianos a gente vende a quantidade, dispensa a quantidade igual ou superior. Lembrem-se que lá nos controlados da portaria 344 é o contrário, igual ou menor. Aqui é igual ou mais, tá certo? Por quê? Porque se o paciente ele comprar menos e ele não tomar o tratamento completo, a gente está correndo o risco da bactéria ficar resistente. Então, a gente tem que vender essencialmente o tratamento completo ou dispensar o tratamento completo para que o paciente, entre aspas, seja obrigado a usar o tratamento todo. Aí isso dá a maior confusão do mundo. Por quê? Porque o paciente não tem dinheiro para comprar o tratamento completo. Porque o paciente, eu já vi aí um caso que a paciente tinha que comprar 14 ampolas de ceftriaxona. Aí a mãe da pessoa faleceu no segundo frasco, ela quis devolver os outros, não pode devolver, né? Então isso aí é uma confusão, tá? Mas não pode vender a menos, certo? Isso é já o fundamental. E aí, aqui eu coloquei para vocês, só para vocês conhecerem, né? Mas a gente já viu na portaria 344, a escrituração e o monitoramento é feito no mesmo sistema dos controlados, que é o SNGPC, Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, tá? E aí, o farmacêutico ele tem que fazer a inclusão desses medicamentos dentro do SNGPC, dizendo que houve essa dispensação, tá? Já quando a gente está falando de embalagem, de bula e de rótulo, todas as embalagens, né, de medicamentos antimicrobianos, eles têm que vir na caixa em negrito e com caps lock, ou caixa alta, venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção de receita. Isso para os antibióticos que fazem parte da lista de antimicrobianos do anexo 1 da resolução, tá? Então, não é todo antimicrobiano. Tem antimicrobiano, inclusive, que é vendido sem receita, porque ele é permitido, tá? A gente está falando dos antimicrobianos que estão dentro da listagem anexa da resolução. E aí, na parte final, no artigo 20, ele diz que é proibido, é vedado a devolução por pessoa física de medicamentos antimicrobianos industrializados ou manipulados para drogarias e farmácias. Então, o paciente não pode nem trocar e nem devolver medicamentos controlados, tá certo? Perdão, nem controlado e nem antibiótico, tá? Não pode ter devolução. Felipe, por que não pode ter devolução? Porque a gente não sabe como foi que esse paciente, ele armazenou o produto quando ele saiu de casa. Antimicrobianos são super sensíveis. Então, só um instantinho, Alana. Tem paciente aqui em Fortaleza que compra um antimicrobiano e vai rodar no centro.
tá certo? No pingo do meio-dia. Medicamento dentro da bolsa pegando fogo. Então, a gente, como não sabe, não tem como garantir a qualidade daquele produto, e antimicrobiano é um medicamento sério para a gente tratar, então ele não pode ser devolvido. Oi, Alana, pode falar. O de geladeira também não, né, Felipe? Tipo, Ozempic. Também não, pelo mesmo motivo, tá? Porque a gente não sabe se o paciente comprou um remédio que é para ser um medicamento que é para ser refrigerado e saiu passeando no centro com ele, tá ok? Uhum. A Cassandra está dizendo, professor, geralmente quando ele não leva o tratamento todo, ele assina um termo atrás da receita. Esse procedimento está incorreto? Muito. Esse procedimento está extremamente incorreto. Por quê? Porque o paciente, ele não tem respaldo técnico para dizer assim, não, eu só quero levar metade. Porque qual é a finalidade de o paciente ter que levar o tratamento todo? É para a gente garantir que não vai ter resistência microbiana. Que as bactérias não vão se tornar resistentes. Quem é que tem a confiabilidade técnica de garantir que os medicamentos, que as bactérias não vão ficar resistentes? É o paciente ou é o farmacêutico? É o farmacêutico. Então, a gente está pedindo para o paciente assinar uma coisa que, tecnicamente, ele não tem conhecimento. Então, ele não pode assinar um termo dizendo isso. É a mesma coisa de eu dizer assim, vamos lá, um pai quis matar o filho. Aí, quando o filho foi ser socorrido para o hospital, o pai assinou um termo dizendo que não queria que o filho fosse socorrido. Não pode, entendeu? A gente está atentando contra a saúde de uma pessoa. Quando o paciente ele assina um termo dizendo que ele vai levar só metade, ele está atentando contra a saúde da população em geral, porque ele vai criar uma bactéria resistente que vai passar dele para as outras pessoas e vai atentar contra a saúde da população. Não pode. Gente, é melhor que o paciente não tome o medicamento do que ele tomar pela metade. Tá? Então, é melhor que ele não tome. Então, assim, não tem dinheiro, infelizmente, para comprar o medicamento, tratamento completo, procura outro tipo de tratamento, vai no posto de saúde. Na realidade, é fundamental, tanto por parte do médico, do dentista e tal, e do paciente falar, quando estiver na hora da prescrição, se a pessoa tem condições de comprar aquele medicamento. Doutor, eu não estou com condições, por favor, prescreva um medicamento que seja mais barato. Né? A gente tem que ter conversa em relação a isso, tá ok? Mas eu não posso dar essa responsabilidade de aceitação ou não de levar a caixa para o paciente. Essa responsabilidade é nossa, ok? E aí, pessoal, a gente só tem uma exceção. Alguém quer falar? Raeli? Professor, mas eu acho que isso aí acontece só pela questão da venda. Tem que ser, eles querem fazer, tem que ser feito, aí faz a qualquer custo, né? Isso. Aí a gente perde a finalidade do que houve a legislação ser colocada, né? A finalidade do que a legislação, que é o controle de antimicrobianos para que não haja resistência, você perdeu aí nesse momento, tá? Verdade. Infelizmente. Né? Exatamente. Exatamente. E aí, para essa devolução, a gente só tem uma exceção, que é quando o produto ele tem um desvio de qualidade, tá certo? Que aí teve algum erro, né, na embalagem, na quantidade, o medicamento está com uma cor diferente, alguma coisa assim, tá? Então, aí você pode devolver. Não sendo isso, não há devolução. E aí, pessoal, os estabelecimentos, eles devem manter à disposição das autoridades sanitárias, no caso é a vigilância sanitária, por um período de 2 anos, toda a documentação referente à compra, venda, transferência, perda, devolução de receitas de antimicrobianos. Então, a farmácia, ela pega essas receitas e ela guarda por 2 anos. Depois de 2 anos, ela pode tocar fogo, né? Não tem mais por que guardar. Mas a farmácia ela tem que guardar por 2 anos toda a prescrição e toda a documentação envolvida na compra de antimicrobianos, tá?
Aí, pessoal, aqui a gente tem um exemplo do anexo 1, não são só esses, tem mais, obviamente, né? Mas aqui vocês têm o nome dos antimicrobianos, ó. Ácido clavulânico, fusídico, nalidixo, oxolínico, pipemídico, amicacina, né? Então, na resolução a gente vai ver, tá? Quais são os anexos, quais são os antimicrobianos. O modelo de prescrição é obrigatório que eu use o receituário de controle especial? Não. Antimicrobiano não é obrigatório, mas eu posso usar? Posso, tá? Já que não tem modelo específico, a pessoa, o médico, o odontólogo, o veterinário, ele vai prescrever o antimicrobiano, ele pode prescrever em qualquer prescrição, qualquer receituário, tá? Não tem modelo específico. Professor, Oi. o enfermeiro pode prescrever? Pode, em algumas situações. Quais são essas situações? O enfermeiro, ele só pode prescrever para o SUS, ele não pode prescrever, por exemplo, a gente foi para um posto de saúde, teve uma consulta de enfermagem lá e eu quero comprar um medicamento numa farmácia. Não pode. Eu posso prescrever, o enfermeiro, ele pode prescrever quando é para o paciente receber no posto de saúde, quando é para ser administrado o antimicrobiano num hospital, e tem mais um detalhe. Quando aquele antimicrobiano fizer parte de algum programa de saúde do governo. Como assim? O governo, pessoal, na atenção primária, a gente tem os programas do governo. Tem o programa de saúde da mulher, programa de saúde do homem, programa HIV/AIDS, programa, sei lá, de tuberculose, programa. Esses programas, cada um deles, tem uma lista de medicamentos que pertencem àquele programa. Se tiver antibiótico no meio, o enfermeiro pode prescrever. Tanto é que, na maioria das vezes, quando a pessoa está com tuberculose, ela vai no posto de saúde receber o medicamento dela, a prescrição é do enfermeiro. Por quê? Porque é um antibiótico que está dentro do programa de combate à tuberculose. Tá? Então, são só nesses casos que o enfermeiro pode prescrever. A gente não recebe em farmácia comercial prescrição de enfermagem, tá? Aí, gente, modelo de prescrição a gente não tem, como foi falado. A primeira via fica com o cliente, a segunda retida na farmácia. A validade é de 10 dias e ela deve vir datada. Isso aí a gente já sabe. Aqui tem um exemplo de receita médica, tá certo? Lembrando, né, tudo, ó, identificação do prescritor, nome, idade, sexo, medicamento, concentração, dose, via de administração, tudo direitinho, data, carimbo e assinatura, ok? Lembrar, nome completo, idade e sexo do paciente, a gente tem que lembrar, e os dados do prescritor, nome do profissional, com CRM, o CREMEC, etc., endereço completo, telefone, assinatura e carimbo. Dados do medicamento. Nome do medicamento, pode ser comercial ou genérico. Dose ou concentração. Forma farmacêutica, posologia e quantidade. E a quantidade dispensada deve, essencialmente, atender ao que foi prescrito. Se não for possível a dispensação daquela quantidade exata, porque, por exemplo, passou um tratamento e o tratamento são 24 comprimidos, mas a apresentação é de 15. Você vai dar 2 caixas de 15. Você vai levar 30 para casa, certo? Evitar dispensar a quantidade inferior a prescrito, porque não pode. E aí, dispensação por meio remoto. Como é que ela funciona? Tá? Essa dispensação por meio remoto, o motoqueiro pega a receita na casa do usuário, o usuário liga, o motoqueiro vai lá, pega a prescrição, leva na farmácia, a farmácia analisa, o farmacêutico analisa a receita, faz o aviamento, retém a segunda via, registra as informações nas 2 vias e manda o motoqueiro deixar o medicamento com a prescrição aviada na casa do paciente, tá? Então, o motoqueiro vai lá 2 vezes. Uma para pegar a receita, levar para a farmácia, farmacêutico avia, volta e leva um antimicrobiano para a casa do paciente, tá? E aí vamos para os nossos exemplos.
Vamos ver aí quem é que acerta a paradinha. Nessa prescrição aí, ó, amoxicilina, 500 miligramas, 21 cápsulas. Tomar uma cápsula por dia, tomar uma cápsula 3 vezes ao dia por 7 dias. Nimesulida, 100 miligramas, 12 comprimidos. Tomar um comprimido por dia por 5 dias. O paciente deseja comprar só uma caixa de amoxicilina e uma de nimesulida. Você dispensa, sim ou não? A amoxicilina tem 21 cápsulas, a nimesulida tem 12, para quem não está enxergando aí. Dispensa, sim ou não? Sim. Por quê? Tem um justifique aí, vocês iam acertar só metade da questão, era? Porque tem que ser de acordo com a A posologia. posologia. E tá de acordo. Olha, Jesus. Eita, quebrou. Pode dar uma surra no menino aí que o menino quebrou o copo. Porque na prescrição está dizendo que a gente precisa de 21 cápsulas para o tratamento completo. A caixa vem exatamente essa quantidade. Então, a gente pode dispensar uma caixa. E a nimesulida é um anti-inflamatório. Na prescrição de antimicrobiano, não existe regra que não possa um anti-inflamatório. Na realidade, pode, né? Então, ele pode levar os dois sem problema nenhum. Tá ok? E a nimesulida vai sobrar. Mas como ela não tem uma legislação específica que vai definir, né, que deve ou não deve, se ele não quisesse levar a nimesulida, ele nem levava, porque não é obrigatório, tá? Ela é um anti-inflamatório, não tem legislação específica que informe a quantidade que deve ser dispensada de nimesulida, certo? Dessa aí, ceftriaxona. Oi, Raeli. Aí, no caso da amoxicilina, se ela tivesse passando também, dispensaria do mesmo jeito, né? Como assim, passando? A quantidade. Tipo se ela assim, dissesse, por exemplo, que queria que a pessoa tomasse... Isso, tivesse sobrando. Se na prescrição tivesse sendo que era para tomar 8 dias, ela ia ter que levar 2 caixas. Pois Se tivesse é. ela ia ter que tomar 6 dias, ela ia levar uma caixa, ia sobrar. Pois é, isso. Entendeu? Nesse caso, ceftriaxona intramuscular, ou seja, né, é ampola, 1 grama, 6 frascos. Tomar 1 frasco ampola endovenoso por 10 dias. Por dia, por 10 dias. O paciente deseja comprar 6 frascos ampola. Você pode dispensar, sim ou não, e por quê? Não. Ele não vai tomar por 10 dias, um frasco em 10 dias. Cada presta dia ele atenção vai tomar aqui. um frasco. O médico prescreveu ceftriaxona intramuscular, 1 grama, 6 frascos. Tomar 1 frasco ampola endovenoso por dia, por 10 dias. O paciente quer comprar os 6 frascos. Você dispensa? Não. Sei não. Acho que não. Rapaz, eu dispenso, porque o médico não passou, não foi só 6 frascos. Mas depois o médico disse que é durante 10 dias, não estou entendendo não, professor. Tem muitas coisas que na vida a gente não entende. Por que eu nasci pobre? Não sei, não entendo. Porque, entendeu? Tem coisas na vida que a gente não entende, mas a gente precisa resolver. E aí? Estão dizendo aqui, vai faltar 4, né? O Davi vai faltar 4. Porque para mim, professor, eu entendo dessa forma. Em cada dia ele vai tomar uma ampola. Sim. Então, como é que ele vai tomar durante 10 dias e ele só vai levar 6 ampolas? Então, se ele fosse no médico e pegasse mais uma receita de 4 ampolas. Aí sim. Aí quem é que dispensava? Raeli já disse que dispensava. Professor.
Mas o senhor não disse que a gente tem que dar ou a dose certa ou mais? Uhum. Como é que eu vou dar só 6? Vocês não perceberam uma coisa. Raiele, o paciente da Raiele já estava debaixo de 7 palmos de chão, tá? Com 3 velas pretas e 2 brancas, uma do lado do outro. Por quê? Porque o médico prescreveu ceftriaxona intramuscular para o paciente tomar endovenoso. Não pode. Vale, Não é pode dispensar. verdade. Preste Ia matar atenção. o homem. Professor, é Professor, pegadinha. eu nem me Isso aí atentei para esse venoso aqui embaixo, só vi aqui, ó, é, intramuscular. Meu isso é Jesus. pegadinha da vida real, tá? Porque acontece. É pegadinha da vida real. Isso aí a gente precisa prestar muita atenção. Em hospital, acontece demais. Por quê? Porque o frasco do endovenoso e do intramuscular são iguais. Então, a gente tem que ter um cuidado absurdo com isso daí. Tá certo? Nesse caso aqui, a prescrição está errada, o paciente não levaria nada, além de tudo, tá? Mesmo que fosse aqui intramuscular, não podia levar porque a prescrição está errada, ok? Morreu, poxa, exatamente. Nesse caso, bora lá, treinar. Vocês viram que cai na prova, né? Amoxicilina, 250 miligramas por 5 ml, que é a concentração, 3 frascos. Tomar 5 ml 3 vezes ao dia por 7 dias. O paciente quer comprar um frasco, mas o médico prescreveu 3. Quantos frascos você dispensa? Lembrando que o frasco tem 150 ml. Tomar 5 ml 3 vezes ao dia por 7 dias. O médico prescreveu 3 frascos, o paciente quer levar só um. E aí? Tá certo, porque ele vai tomar, professor, 5 ml 3 vezes ao dia. Ou seja, ele vai tomar 15 ml por dia. 15 vezes Sim. 7 vai dar 105, alguma coisa, ml. Então, É, só um 105. frasco resolveria. E ainda vai sobrar. E ainda vai E aí, sobrar, justamente. você pode dispensar só um frasco? Pode, Sim. pode, eu acho. Pode, porque o que vale é a posologia. Então, se um frasco já está adequado para o tratamento completo, então o paciente, ok, pode levar só um frasco, tá certo? Ok? E aí vamos corrigir a prova, que é o que a Maria está acabando de pedir. Certo? Vamos lá. Era exatamente isso que a gente faz sempre Eita, no menino. aula. Oi, Alana. Não, só falei eita mesmo, porque essa prova Ah, eu acho eita, que eu é entendi. pegadinha. Eu entendi. Ei. Vamos nós. O senhor vai corrigir aqui com a gente? Vou, Ah, tá bom. tá? Espera aí. Tinha não, tinha nenhuma. Eu tenho que abrir aqui, espera aí. Estou abrindo aqui para compartilhar com vocês, tá? Olha que ele tá vendo, viu? Vocês usando o nome dele em vão aí. Pronto, aqui, vamos lá.
Sei não, ô povo chorão, pela hóstia consagrada. Tá aqui, ó. Vamos lá, ver se vocês estão vendo aí já. Acho que já, né? Estão vendo aí? Então, é o seguinte, a prova estava dada. Estava dada para vocês, certo? Tudo que a gente viu. Então, vamos nós. Quando a gente está falando aqui, né? O envio, BBB. Você confirma que leu a prova, as instruções, confirma. Vamos para cá, para a próxima. Aqui tinha como é que chama, meu Deus? Um textozinho, né? Falando sobre eutanásia. Bem a cara das nossas discussões, ok? Que a gente falou, que a gente discutiu no nosso júri. Viram, então, que o júri tem sentido na prova. Nossa prova estava refletindo o que a gente viu nas nossas aulas? Sim, tá? E aí, ó, falando aqui, né, sobre a negação do eutanásia a uma mulher em estado vegetativo desde 1973 após um estupro. Estupro é ótimo, pelo amor de Cristo. Estupro. A Suprema Corte negou um pedido para pôr fim, BBB, ela ficou paralisada depois do estupro, sofreu danos cerebrais, foi estrangulada e tudo, e ficou em estado vegetativo. O pedido foi para que ela não fosse mais alimentada, né, para que ela falecesse. Depois de analisar os relatos, a Suprema Corte decidiu que ela deve continuar viva. Ela estava em estado vegetativo há 35 anos. Ok? Então, aí, nesse caso, percebemos que em qualquer situação onde haja fatores bioéticos envolvidos, há divergência de ideias. E como, né? A eutanásia é um assunto controverso, cujos defensores e contrários possuem suas próprias convicções e as respostas, muitas vezes, dependem do ponto de vista pessoal ou religioso. Sendo assim, disserte resumidamente como a discussão bioética influencia nas relações entre os profissionais de saúde e a sociedade. Então, aqui a gente tinha muita coisa para falar, né? Era uma questão em que vocês se lembrassem de todas as nossas discussões que nós tivemos em relação ao júri, em que vocês colocaram pontos voltados à questão de saúde, dos profissionais de saúde com a sociedade, a gente pode interferir, em alguns casos, de uma forma bem clássica. Por exemplo, a Maria está dizendo aí do princípio da autonomia. Então, a gente falando do princípio da autonomia, daqueles princípios que a gente falou da não maleficência, o princípio da beneficência que a gente comentou na bioética, a gente pode dizer aqui, pessoal, que essa relação entre o profissional de saúde e a sociedade, quando a gente está falando de bioética, ela influencia em como nós, como profissionais, devemos nos portar frente às situações que podem aparecer, sem que a gente necessariamente tenha que colocar as nossas concepções pessoais na frente do que a legislação e do que a ética fala. Então, a gente comentou várias vezes sobre isso. Pessoal, vamos trabalhar com a não colocação das concepções pessoais dentro do nosso ponto de vista, tá? E aí a gente tem, falando sobre o jardineiro fiel, vocês podem comentar, como é que a sociedade africana, lá naquele filme que a gente passei para vocês, ele influencia em relação às pesquisas científicas, ou a gente pode falar até mesmo na farmácia, ali no nosso dia a dia, de trás de um balcão, conversando com os nossos pacientes. Oi, Raeli. Tipo assim, fugindo da prova, mas não fugindo, sei lá. No caso daquela menina que o hospital, o médico não quis fazer o procedimento, né, do aborto. Sim. No caso aí, ele agiu de forma... Ele não foi ético, porque ele foi pelos ele colocou as suas concepções pessoais à frente... É isso. À frente, por exemplo, de duas coisas. À frente da legislação, que é uma coisa, e que aí já não trabalha mais necessariamente com a ética, mas quando a gente está falando do ponto de vista ético, a gente está falando também do ponto de vista da saúde da paciente, certo? Já foi comprovado, por exemplo, que
uma gravidez em uma criança de 10 anos, o corpo daquela criança ainda não está desenvolvido suficientemente para suportar uma gravidez. Tirando todos os outros aspectos éticos que tem aí para serem incluídos. Né? A criança com 10 anos ser mãe, o feto já é ou não é um ser vivo, e aí tem vários pontos aqui que podem ser discutidos. Mas isso tem um viés ético fortíssimo. E tem dois lados que estão trabalhando em cima desse assunto. Tá certo? Mas, assim, num caso desse, né, ou algo parecido, a pessoa, no caso, ele não quis fazer, não teria que ter uma punição, porque primeiro é a profissão dele, ele teria que ser feito de acordo com... Pode ter, tá? Eu acho que, inclusive, está correndo aí na justiça e tal. Só que punições por desvios éticos, elas são julgadas pelo o conselho profissional dele. Então, é o CRM, né, que vai fazer essa avaliação, tá? Isso do médico. Agora, por exemplo, de outras pessoas que participaram da não aceitação da criança no hospital para fazer o aborto, como é o caso de grupos, da ministra, de, sei lá, políticos e tal, eles podem ser julgados aí na justiça, porque já não foi questão profissional, foi questão civil, tá certo? Mas isso é muito complexo, mas isso daí é um fato que trabalha essa relação da bioética com a sociedade também, tá certo? Então, vocês podiam citar sobre todos esses pontos. Na questão 2, tem dizendo, né, para você ler um texto. Esse texto aqui, não sei se vocês se recordam dele. Um cliente procurou uma drogaria no bairro de Fortaleza para comprar uma dipirona, pois se queixava de insônia. Ao chegar na farmácia, solicitou o medicamento ao farmacêutico, mas o mesmo informou que a dipirona estava em falta e que as únicas caixas que haviam estavam participando de uma promoção, cuja venda era somente em conjunto com o polivitamínico. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a operação é admitida por ser inerente às relações de mercado, permitida por ser integrante de um regime de remuneração por metas para os funcionários, C, vedada por se caracterizar uma prática abusiva, D, vedada por não ser possível a conjugação prática das operações, ou é permitida por configurar a habitualidade das relações. O que vocês acham? Resposta C, né? A prática abusiva, está aqui a resposta marcada, resposta C, porque a gente não pode, né, vender um produto em conjunto com outro, a não ser que a gente também tenha disponível para ele ser vendido separadamente, ok? Então, é prática abusiva, que é a justificativa que eu estou dando agora, né? A prática abusiva é pelo fato de que você pode até fazer promoção e pode fazer kits, porém, se o paciente quiser levar aquele medicamento de uma forma isolada, ele pode. Não podem estar todos os produtos sendo vendidos como kit, ok? Na terceira, leia o texto que se segue. A senhora Mariana de Moraes é uma cliente assídua da drogaria do seu bairro. Por conta de problemas crônicos, sempre necessita ir até a farmácia comprar medicamentos. Há 3 dias foi à drogaria e comprou um nebulizador, mas ao chegar em casa, viu que o mesmo estava quebrado sem funcionar. Ao voltar para trocar o produto, a farmácia a atendeu prontamente, efetuando a troca do aparelho de sua escolha. Baseado no relato acima e de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a farmácia agiu de acordo com a legislação, sim ou não? Essa questãozinha ela tinha na nossa aula, só que ela tá um pouquinho diferente, né? Tá só trocadinha aí algumas coisas. Agiu de acordo, por quê? Porque o produto estava quebrado, ok? Então, ela agiu de acordo com, né, a legislação, tá?
Opa, vamos aí. Sim. Então, agiu de acordo com a legislação. Cite 2 situações onde a troca não é obrigatória, mesmo que o cliente deseje. Situações em que a troca não é obrigatória, mesmo que o cliente deseje, quando ele comprar no estabelecimento e o produto não tiver quebrado, tá? Ou não tiver com nenhum vício, então ele não pode, tá, fazer a troca, por exemplo. A Daiane, né? Quando ele simplesmente não achou interessante o sabor, provavelmente foi comprado de menta, né? E deve ter ardido, alguma coisa assim, ele quis trocar a outra. Então, não é necessário, obrigatório a farmácia fazer a troca. Ela pode trocar se ela quiser fazer algo para o consumidor, né? Assim, é uma cortesia para o consumidor, mas não é obrigatório da farmácia, tá certo? Próxima. Portaria 344, né? Tá aqui o regulamento, aqui em cima, né? A data não deve ser considerada. Tem aqui a prescrição de fluoxetina. A infeliz. A prescrição de fluoxetina. A gente treinou isso daqui em sala e eu disse que ia cair na prova. Eu ainda disse, isso aqui cai na prova. Treinem, façam esses cálculos. Fluoxetina, 20 miligramas, 30 comprimidos ou 30 cápsulas. Tomar um comprimido ao dia por um mês. Baseado na questão acima, qual seria a quantidade a ser dispensada? Pelo amor de Deus, agora eu que digo. Gente, quantas caixas eu vou dispensar aqui? Você não precisa nem fazer cálculo. Tomar um comprimido ao dia por um mês, 30 cápsulas. Professor, eu não fiz nenhuma por causa da data da receita. Mas eu botei nenhuma por conta do erro da digitação, que tem escrito uma caixa. Aonde? Eu coloquei nenhuma por conta que a receita tá há mais de 5 meses. Eu coloquei uma caixa. Felipe, vai logo que eu tô nervosa. Olha aqui em cima. A data não deve ser considerada. E o povo me perguntou. Aparecia, professor, pra gente essa resposta. Me perguntou no Instagram e eu respondi. Me perguntou no... Professor, pra mim não apareceu isso. E aparece, a data não deve ser considerada. Não aparece pra mim. Olha, mas eu não levei em consideração, não. Aqui, eu vou clicar aqui em pra cima, aí vai mostrar do jeito que aparece para vocês. Ó. Professor, anula. Calma. Aparece o quê, gente? Eu não tô entendendo. Voltei agora. Esse nome e a data não deve ser considerada. A data não deve ser considerada. Se tem o erro de digitação na uma caixa. Eu marquei uma caixa. Aonde, meu povo? A resposta. Aonde, meu irmão? Bem, o senhor diz, as suas provas cheias de pegadinha, né? Então, você não colocou nenhuma. Colocou a data na receita lá embaixo, bem pequenininha. Aí eu, então deve ser nenhuma. Fiquei assim, né? A data da receita não está pequena. Eu nem relevei em consideração a data. Tinha que levar, é isso? Não era para levar. A data não é para... A data não deve ser considerada. Não considera a data. Não aparece. Tá. Então, eu recebi uma caixa. É uma caixa mesmo. A resposta é uma caixa. Pelo amor de Deus. E por que tá 2 vezes, pelo amor de? Você tá errado aqui, peraí. Tá. Ai, meu coração. É uma caixa, tá? Por quê? Pois era essa questão que eu pensava que era pegadinha, porque depois o pessoal tava falando essa questão da data, aí eu fiquei em dúvida mesmo. Não, um monte de gente me perguntou até, inclusive. Me perguntaram lá no Moodle, no Instagram... Gente, não é para considerar a data. Felipe, oi. Olha aí se uma caixa está escrito no plural ou no singular. Está no plural. Pois é, por isso eu marquei nenhum. Não. Não venha com essas desculpas aí, não. Que aqui é um erro por causa de um S. Aí você marcou nenhuma, não invente, não. Uma caixa, 2 caixas. Professor. Essa daí é a terceira questão, é a quarta? É a quarta. A terceira foi qual? Foi prática abusiva? Foi. Acertei, glória a Deus.
Vamos lá. Quinta. De acordo com seu conhecimento acerca da dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, quais os dados devem estar presentes obrigatoriamente na prescrição de fenobarbital por veterinário? Aí, aqui você tinha lá no slide todas... O nome do cachorro tem que ter, por isso que a gente tem que saber escolher o nome do cachorro. O nome do cachorro, a raça, o porte, o nome do dono, o prescritor, o código do CRM dele. CRM, assinatura. Exatamente. Tem lá no slide tudinho, bem direitinho, tá? Questão sexta. A produção de corpos por meio de utilização irracional de medicamentos à base de hormônios sexuais sintéticos é um dos grandes problemas de saúde no Brasil. Oi. A portaria 344 de 12 de maio de 98 controla a utilização de substâncias conhecidas como anabolizantes que estão relacionadas na listagem C5, né? Então, C5 é a listagem de anabolizantes, ok? Mais dada impossível. Sétima e última. Suponha que você é um professor de deontologia e bioética e deseja iniciar uma discussão sobre bioética com os alunos. Para isso, você deve criar uma história inédita que discuta sobre algum possível desvio bioético cometido por um farmacêutico e que seja passível de punição pelo Código de Ética Farmacêutica de 2014, que é o último, né? O caso bioético deve ser bem escrito, criado por você e conter todas as informações relativas à conduta que foi colocada em dúvida. Utilizem o Código de Ética Farmacêutico para se basear. Então, era só você pegar o Código de Ética que está lá no Moodle, ver o que o farmacêutico pode ou não pode e criar uma historinha que nem vocês criaram lá no júri, tá certo? Opa, peraí. Oi. Eu esqueci de salvar aqui no WhatsApp ou em algum lugar essa minha historinha. Tem algum canto que eu possa ver? Quando eu devolver sua prova, eu quero devolver o mais rápido possível. Certo. Acho que essa semana ainda eu quero devolver essas provas de vocês. Beleza? Não, eu sou rápido no gatilho, meu filho, para corrigir. É paybook. Ei, professor, qual é o prazo máximo? Qual é o prazo máximo que todos os professores têm que postar a data? Ou a prova? Peraí. Eu acho... Felipe, o Moisés disse que era dia 26. Eu acho que é 26. Certo? A data máxima de postagem de notas. Oi, Raeli. Como é que a gente faz para falar contigo, que tu é meu orientador da minha PS? Onde é que eu falo contigo? Por e-mail. Só me mandar um e-mail. Tá, ok. Me manda um e-mail com a sua ideia, com o que você quer. Teve até gente... Quem foi aqui? Meu aluno daqui falou comigo. Davi, não foi? Oi, Catarina. Porque, assim, como eu cheguei depois, eu não sei, tipo, quem é meu professor orientador da PS. Você tem uma lista ou como é que a gente sabe? Catarina, né, a pergunta do professor, mas vou te responder. Lá tem uma sala criada no Moodle já. Aí lá tem uma tabela lá que tem dizendo que é um professor orientador. Tá certo. Muito obrigada, Raeli. A Roberta. Felipe, existe a possibilidade do cronograma ser modificado? Roberta, aí eu tenho só que confirmar, tá? Deixa eu confirmar o negócio, mas assim, pelo que eu soube, tá? Na verdade, pelo que eu ouvi falar, mas é coisa demais na minha cabeça. Eu tenho quase certeza que as nossas aulas, elas terminam no dia 17 de novembro. Eu tenho quase certeza, tá? A parte, assim, de aula de matéria, tá certo? Deixa eu tentar aqui confirmar.
Eu não sei a data certa, mas é mais ou menos por aí, tá certo? Então, a gente tem, se eu não me engano, tá? É mais ou menos no dia 17 de novembro que acabam as aulas, assim, de matéria nova. Aí vocês vão ter um tempo também para fazer as provas, vocês vão ter o tempo para tirar dúvidas, tem uma paradinha aí mais ou menos nesse sentido. Tá certo? Uma pessoa falou na aula de ontem, professor, que a APS seria para o dia 11, parece, de novembro. Agora está para o dia 30 de novembro. É isso? É sim. Ficou com essa data, tá? Tudo bem, mas aí qualquer dúvida, vocês olham lá no Moodle, tem as datas de entrega direitinho, tá bom? Ok, Felipe, pessoal. Oi, Raeli, pode falar. Eu estava assistindo um vídeo do Moisés explicando a APS, ele fala que é de 0 a 5. Não é mais de 0 a 10, não? Não, deixa eu ver aqui, peraí. É porque a APS, quando você... É mais ou menos a mesma coisa, é o mesmo cálculo. Porque quando você soma com a nota e divide por 2, é como se a prova valesse 5 e a APS valesse 5, entendeu? É o mesmo cálculo. É a mesma coisa de você somar duas que vale 10 e dividir por 2, e uma vale 5 e a prova vale 5. É a mesma coisa. O cálculo é o mesmo. Mas será? Sei lá. Se tirar 5 na prova, na APS, dividir por 2 vai dar 5, não é não? Aí você não divide. Aí é que tá. Valendo 5, só soma, não divide. Se tirar menos, não divide, não. Mas se tirar mais, vai ter que dividir. É isso? Não. Se for, por exemplo, a APS vale 10 e a prova vale 10, você soma e divide por 2. O que é que o Moisés está falando? Ele já falou que as duas, ele já dividiu. Então, uma vale 5, a outra vale 5. Você soma. Exatamente. Tá? Deixa eu ver. É isso. A Carla está dizendo que não sabe o orientador. Acho que foi a Raeli que explicou, né? Tem uma turma no Moodle só da APS. Aí você vai lá e vai olhar quem é o seu orientador, porque lá tem uma tabelinha. Eu acho que ela quis dizer que ela não conhece o professor, que não é da turma dela, professor, que não ensina ela. Mas a Carla Holanda aqui é farmácia, e os alunos de farmácia são professores conhecidos. A Nívia, a Júlia, só tem farmacêutico. Essa disciplina aqui é só para farmácia, não tem outra turma, não. Onde é que tá essa coisa no Moodle? Faz a hora que eu procuro. Quem é o nome, Carla? Qual é o nome do dito cujo? Você lembra? Catarina tem criado, é como se fosse tipo uma disciplina mesmo. Fale com ele, Carla, ou com ela, por e-mail. O e-mail sempre é o primeiro nome, ponto, o último nome, @professor.unifametro.edu.br. O único que não é assim sou eu, que a Fametro botou Felipe.Magalhães, e meu Magalhães não é o último nome, mas o resto tudo é o último, tá? No meu ainda não tem essa parte aí da peça. Então, você manda um e-mail, Catarina, para a coordenação, para eles lhe incluírem, tá certo? Certo. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Estou aqui para tirar todas. Catarina, se tu tiver irregular, tipo assim, tu não sabe em que semestre está mais ou menos, tu tem um glossário lá, você preenche. Isso, mas aí tu pede, Catarina, para te incluírem, certo? Manda um e-mail aí para a coordenação. Tchau, Vitor. Valeu, abraço. Oi, Vanessa. Felipe, eu quero saber se eu vou ganhar um ponto naquela gincana maravilhosa. Ai, meu pai. Não sei não, vocês gostam... Próximo. E não conformado em dar aquela conta. Como é? E não conformado em dar aquela conta, que nunca ninguém me mostrou. Que conta, minha irmã?